Olá, eu sou o professor Alan e sou o coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado. Hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso curso de Medicina. Temos como convidadas as alunas e acadêmicas, né? Sabrina e Mariana, que vão conversar um pouquinho com a gente, vão falar um pouquinho do nosso curso. Podem se apresentar, meninas. Oi, gente, eu sou a Sabrina, eu sou acadêmica do 6º módulo do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado. E eu sou a Mariana, eu sou aluna do 4º período, 4º módulo do Centro Universitário Integrado. Legal. Que tal, gente, começarmos a falar um pouquinho sobre o nosso curso, né? O que vocês acham do curso, como ele é? Que tal pra gente contar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, para entenderem um pouquinho mais sobre o nosso curso? Então, o curso de Medicina ele tem a duração de 6 anos. Ele é dividido em 3 ciclos, que depois a gente pode explicar um pouquinho melhor para vocês. E ele tem um enfoque tanto teórico como um enfoque prático. E de forma geral, o curso de Medicina do Integrado é um curso que foca muito na humanização, que é muito importante hoje para a medicina. A medicina extremamente profissionalizante é algo do passado. A medicina nova, a medicina mais atual, é uma medicina humanizada, que é algo que a gente aprende desde a primeira semana de aula até o último dia. Acho que a primeira palavra que a gente aprende no curso é o biopsicossocial, porque a gente precisa entender o paciente como um ser que a gente precisa dar um enfoque, sim, extremamente essencial no biológico, mas também no psíquico e no social, entender aquele paciente como um complexo, né? Ele é várias coisas, ele é psíquico, ele é social, ele precisa que a gente entenda todas essas complexidades do que é um paciente na nossa frente. E sobre o nosso curso, a tecnologia, o quanto que a gente é preparado, tanto quanto infraestrutura, quanto corpo docente. O nosso curso é um dos cursos que mais tem simulação realística, né, na nossa região. A gente treina e é capacitado todos os módulos, desde o primeiro módulo até o último. A gente trabalha com muita simulação, interação na comunidade, esse contato mesmo com a prática que a gente acaba tendo desde o início, que é um diferencial do nosso curso, sem dúvidas, né? Legal, muito bom. E para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, o nosso curso em 6 anos, como a Sabrina bem disse, ele é dividido em ciclos. Os 2 primeiros anos a gente chama ele de ciclo básico, que é onde a gente conhece um pouquinho as estruturas do corpo humano, o nosso organismo, como ele funciona, né? Como as coisas acontecem para que a gente esteja vivo, né? Depois a gente vai passando pelas fases da vida até que a gente termine o 2º ano. 3º e 4º ano a gente chama de ciclo profissionalizante, que é quando o acadêmico ele é inserido na parte mais clínica do curso e ele passa por todas as especialidades onde o profissional médico estará inserido aí no seu futuro profissional, né? E os 2 últimos anos são de internato, onde o aluno vai para a prática propriamente, né? Onde ele ele já é praticamente médico aí nos 2 últimos anos, onde ele vai fazer todos os seus estágios para cumprir a sua carga horária curricular, tá bom? Muito bom. Então, que tal vocês falarem um pouquinho sobre a metodologia, as principais metodologias utilizadas no curso, gente? Então, uma coisa que todos nós aprendemos desde a primeira semana de aula também é sobre a metodologia ativa. Mais especificamente sobre o PBL, que é o Problem Based Learning, que vai constituir os 4 primeiros anos do curso, que são pelas tutorias. E como que isso funciona? É completamente diferente do ensino tradicional que a gente está acostumado. No tradicional, o professor é muito ativo e o aluno é passivo. A gente fica sentado e a gente fica escutando como se a gente fosse absorver todo aquele conhecimento. Já não, aqui no curso de Medicina, nós somos agentes do nosso aprendizado. Desde o começo, a gente vai ter uma situação problema, onde a gente vai entender o que o paciente precisa naquele momento, o que a gente ainda não sabe, uma palavra que a gente não sabe, uma doença que a gente não sabe, como é a fisiopatologia de uma doença, e a partir disso a gente vai discutir em grupo e abrir questões. E de forma ativa nós vamos buscar essas questões por meio de referências que a própria faculdade pode nos disponibilizar. A gente tem a biblioteca online, a biblioteca física, que são meios onde a gente busca esse conhecimento. E depois em grupo, é muito importante sempre nós fazermos tudo em grupo e junto com o professor tutor, a gente vai discutir sobre essas questões e fechar todo o conhecimento que a gente abriu. Por que isso acontece? A gente estuda o processo e ao final todos juntos a gente vai fechar esse conhecimento, o que vai fazer com que ele seja mais sólido, porque a gente não sentou e escutou. A gente foi atrás e a gente buscou construir esse conhecimento, o que torna muito mais fácil
de solidificar mesmo e depois de fazer conexões entre as diferentes matérias, anatomia, histologia, fisiologia, fica tudo muito mais conectado. E é muito legal que, assim, a gente tem essa divisão, né? O ciclo básico, onde você vai aprender toda a base, onde você vai ter as estruturas, constrói seus primeiros tijolinhos para ir para o ciclo profissionalizante, que busca mais incentivar o raciocínio clínico, a prática clínica. Só que o nosso aprendizado, ele é em espiral. Então, acho que o diferente desse ensino tradicional, onde nos primeiros anos a gente tem anatomia, patologia, histologia, depois semiologia, daí as especialidades médicas, aqui não. A gente é um espiral de conhecimento. Então, você não vai ver anatomia só no primeiro ano, lá no primeiro módulo. A gente sempre repete os conteúdos, sempre volta à tona a anatomia, a fisiologia de um sistema. E é muito interessante, eu acho que o que mais, assim, traz de enriquecedor pra gente é que nós temos a liberdade de construir o nosso conhecimento lado a lado com os nossos tutores. Então, por exemplo, hoje a gente vai abrir a solução problema sobre doenças do sistema reprodutor feminino. A gente pode conversar com o nosso tutor, vamos fazer uma questão de estudo sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino, e aí a gente retoma o conteúdo que a gente viu lá nos módulos passados. Então a gente está sempre revisando, retomando o conteúdo, nunca é uma coisa engessada o conhecimento. Então a gente conversa, a gente vem com as nossas questões prontas, a gente discute entre os nossos colegas, entre os nossos tutores, a gente acaba tendo uma rotatividade de grupos de estudo, onde até o final do quarto módulo a gente acaba tendo contato com todos os alunos da sala, tá? Então, esse que eu acho que também é uma peça-chave da tutoria, é a gente aprender esse networking, que o profissional de saúde, ele precisa entender que na hora que ele entrar no hospital, na hora que ele entrar numa clínica que seja, ele nunca vai trabalhar sozinho. Ele vai precisar de redes de ajuda, ele vai precisar desde o auxiliar de limpeza até o técnico de enfermagem, as enfermeiras. Então, a gente trabalha em equipe, a gente trabalha em grupo, a gente precisa discutir caso clínico com todos os outros profissionais da área da saúde. E a gente tem essa prévia na faculdade mesmo, né? De poder trabalhar em conjunto, em grupo, com os alunos. Você saber lidar com as diferentes personalidades, saber trabalhar com as outras pessoas, conversar. Acho que é uma ferramenta, assim, essencial para a gente poder contribuir para nossa formação como médicos, né? Incrível, gente. Então, a metodologia ativa, ela nos propõe o aprender fazendo. É pondo em prática, é sendo ativo mesmo no seu processo de aprendizagem. A maioria dos cursos tradicionais, eles têm muito a figura do professor centrado e responsável, né, pelo conhecimento a ser adquirido pelos alunos. Aqui na metodologia ativa, que é onde a gente se baseia principalmente no PBL, no nosso curso, os alunos, eles não têm limites, eles podem ir e eles podem estabelecer os seus padrões. A gente sabe que cada um aprende de uma maneira diferente, então a metodologia ativa, ela permite que cada aluno, ele organize a sua forma de estudar, organize o seu tempo livre, onde ele pode conseguir estudar e conciliar todas as suas tarefas diárias e adquirir o conhecimento aí ao longo desse processo, né? Então, a gente se baseia para isso em grandes teóricos, né? Vygotsky, Bloom, não vou falar outros porque a gente são inúmeros que nos baseiam nisso. E aí a gente entra numa linha de ação, reflexão, ação, né? Então a gente age, leva os alunos para a metodologia ativa, eles refletem, eles estudam e depois eles voltam pensando na aplicabilidade. E isso leva à aprendizagem de longo prazo, que também traz muitos benefícios pensando em aprendizagem, né? Muito bom, gente. E agora me falem um pouquinho assim sobre a estrutura. O que vocês acham da estrutura do Centro Universitário Integrado? É muito essencial, às vezes a gente não para pensar nisso antes de entrar no curso, ou como a gente precisa de uma base, porque a gente tem muita coisa para estudar. E quanto mais ferramentas a gente tiver, mais fácil e mais enriquecedor é esse processo. Então, desde o começo, a gente necessita de uma estrutura adequada, né? E o integrado, ele vai oferecer, por exemplo, a biblioteca, a estrutura física, com vários livros atualizados, que você pode ir, você pode pegar, você pode estudar na própria biblioteca, mas também tem a biblioteca online, que você pode estudar da sua casa, a qualquer momento, você pode abrir. Tem uma imensidão de livros, os mais atualizados, e você pode utilizar eles para fazer sua tutoria, para pesquisar talvez uma curiosidade que você tenha. Tem livros de várias especialidades, né, de vários níveis de profundidade. E além disso, também desde o início a gente tem acesso
a simulação realística, né, por meio dos robôs, dos nossos bonecos, que a gente tem também de diferentes complexidades. Tem alguns mais simples que a gente aprende no começo a puncionar uma veia, a fazer uma vacina, a fazer uma RCP. E a gente também tem bonecos de extrema complexidade. Nós temos uma boneca gestante que a gente consegue fazer o parto dessa boneca. Nós temos um boneco em que a gente consegue fazer todo o atendimento. A gente consegue ver, dilatar a pupila. A gente consegue aplicar o medicamento e ver qual seria a resposta do paciente. Então traz para nós toda uma possibilidade de trazer o que acontece na prática em um ambiente seguro, onde a gente consegue treinar, onde a gente pode cometer erros sem medo, que a partir dos erros a gente vai aprender e a gente vai poder treinar novamente, né, nesse ambiente seguro, com professores, com profissionais, né, para nos auxiliar nesse processo. Eu acho que o mais importante é você terminar o final do seu 6º ano lá de faculdade e você ter a segurança de que você estudou numa instituição que te respaldou em todos os aspectos. E a nossa estrutura, os bonecos, as nossas atividades, a nossa forma de avaliação e de acesso com as aulas práticas, traz isso pra gente. Acho que é uma segurança de que a gente vai conseguir encarar o problema de frente e ter a capacidade de resolver esse problema. Então, porque a gente treina desde sempre, a gente tem acesso à prática desde sempre, desde o primeiro módulo. E é incrível, vale a pena vocês fazerem um tour pela estrutura do curso de medicina, porque é encantador. E uma coisa que eu sempre tive muito medo é assim, meu Deus, o curso de medicina é um curso que a gente vai ter que ter muito investimento, eu vou ter que comprar muito livro, eu vou ter que comprar esteto, eu vou ter que comprar aparelhos. E quando eu entrei na faculdade, com essa angústia mesmo, aí você percebe que nada disso fazia parte de você, porque a nossa instituição tem um esteto para cada aluno, a nossa instituição tem um microscópio para cada aluno, a gente tem tudo de respaldo nesse sentido. Então a gente não precisa... Eu nunca comprei um livro, até agora eu tô no 4º período, eu nunca comprei nenhum livro, porque a faculdade teve respaldo em todos os períodos que eu passei. A gente tinha livros atualizados na nossa biblioteca virtual, na nossa biblioteca presencial. Esteto mesmo eu comprei, mas por, assim, essa angústia mesmo. Será que vai ter? Será que não vai ter? Mas não tinha necessidade de alguma. A faculdade oferece todos os equipamentos que a gente precisa. Então, tenham calma e tenham certeza que vocês estão vindo para um lugar que tem toda a estrutura que vocês precisam. Não só de técnica, mas também de acesso aos serviços de saúde, a mobilidade. A gente costuma falar que o nosso curso, a gente é uma grande família, né? Porque para fora da estrutura, a gente tem acesso muito livre aos coordenadores, aos professores. A comunicação é muito clara entre os alunos. Hoje eu e a Sabrina aqui, a gente vem representando o Centro Acadêmico, que é a entidade de maior representatividade estudantil. Então, quanto Centro Acadêmico, grupo de alunos que compõe o Centro Acadêmico, a gente representa todos os acadêmicos do curso de medicina e a gente é esse meio aí entre comunicação, entre coordenação, corpo docente, discente. E a gente sempre teve uma comunicação muito limpa, tanto que esse período de pandemia que foi extremamente angustiante, a gente ficou com medo, incertezas, angústias. A nossa faculdade passou por isso assim, como se fosse só uma marolinha. Nem parece que foi aquela tempestade, porque a gente se ajudou muito. A gente parou, a gente refletiu, a faculdade o tempo todo conversando com a gente qual seria a melhor forma da gente se adaptar, qual plataforma seria melhor para as aulas, como que ia ser mais viável, como que a gente ia se sentir seguro, ofereceu todos os equipamentos de segurança. Então, assim, a faculdade, para além da estrutura, ela tem um respaldo gigantesco, pessoal e em todos os sentidos. Incrível! E para você que gostaria de conhecer um pouquinho melhor sobre toda essa nossa estrutura, vale a pena entrar lá no medicina.grupointegrado.br e lá vai ter nosso laboratório de simulação realística, nosso laboratório de ultrassom, as salas de tutoria para você entender um pouquinho como funciona com os pequenos grupos no PBL, vai ter o centro cirúrgico educacional, que também é inserido na formação, o ambulatório médico acadêmico. Então vale a pena fazer um tourzinho lá para conhecer um pouquinho melhor de toda a nossa estrutura, de toda a nossa organização do curso, tá? Mariana, você tá no 4º semestre, né? Eu fiquei sabendo que esse curso de medicina é extremamente inovador, né? E que história é essa que você tem um tal de paciente simulado? Tem como simular paciente? Então, gente, tem.
se vocês vierem para Integrado, vocês vão ver que tem. É uma experiência incrível, porque a base do conhecimento médico e do atendimento clínico é um processo que a gente chama de anamnese, né? Então, é onde a gente vai colher toda a história clínica do paciente, entender por que ele veio até você, quais que são as angústias, quais que são as necessidades dele naquele momento. Então, a anamnese, ela é o pilar da medicina, do atendimento clínico, é essencial. É uma das coisas que a gente mais tem que sair com a aptidão para você poder saber fazer. Então, a gente tem um ambulatório que a gente faz os atendimentos clínicos, né? A gente faz nas anamneses dos pacientes enquanto alunos. Só que no ciclo básico ainda, quando você nem entra lá no ciclo profissionalizante, a gente tem a oportunidade de fazer parte dos pacientes simulados. Então, nós somos divididos, né, entre horários, e a faculdade seleciona pessoas com problemas reais de saúde, que têm as suas necessidades fisiológicas, e essas pessoas são capacitadas para passar por esse sistema de atendimento, que são com os alunos. Então, a gente tem a aula sobre anamnese com o nosso professor, a gente é orientado a fazer as anamneses, a explicar a conduta clínica para o paciente. E aí, a gente tem um dia e horário marcado que esse paciente vai nos encontrar. Então, lá dentro do campus, que se vocês fizerem o tour, vocês vão ver que a gente tem um hospital simulado. E a gente tem vários consultórios médicos pra gente fazer o atendimento, pra gente fazer as nossas perguntas, pra gente poder fazer as práticas. E lá no consultório médico a gente atende os nossos pacientes simulados. Então, com horário marcado, eles vão e a gente faz todo o atendimento clínico desse paciente. A gente aprende a ter esse contato inicial, a quebrar o gelo, a tentar controlar as nossas emoções quando o paciente instiga a gente, questiona a gente. Então, o paciente vem mesmo com as dúvidas reais, com as angústias reais, com os medos. Você vai, por exemplo, eu vou solicitar uma endoscopia para o paciente. E aí, é um paciente real, ele vai te falar, olha, eu tenho medo da endoscopia, eu tenho medo da sedação, como que vai ser? E a gente é preparado para atender esse paciente, para respaldar todas as dúvidas dele, para a gente acolher mesmo ele desde o início e se preparar para o ciclo profissionalizante, onde a gente vai dar continuidade aos atendimentos à população. Muito bom, então uma pessoa da comunidade é atendida como paciente simulado, muito legal, né? Deve ser uma oportunidade incrível de aprendizado, né? E você, Sabrina, você está lá no ciclo profissionalizante, né? Fiquei sabendo que o Integrado tem um ambulatório de especialidades e que dá a oportunidade para o aluno passar em inúmeras especialidades. Você pode me contar um pouquinho mais sobre ele? Então, a partir do terceiro ano, né, o terceiro e o quarto ano, a gente vai passar nesse ambulatório. Ele fica localizado lá no campus mesmo da faculdade. E lá nós temos vários consultórios em que a gente vai atender os pacientes. A gente, no ciclo básico, como a Mari acabou de explicar, a gente vai simular o atendimento. E agora, no ciclo profissionalizante, a gente vai realmente atender esse paciente. Nós somos divididos em grupos, né? E os atendimentos nós fazemos em dupla ou em trios. Os pacientes, eles vão vir com queixas reais. São pacientes que foram trazidos pelo SUS, né, pelo sistema do SUS. Eles foram atendidos na UBS e eles precisavam de alguma especialidade. O Integrado oferece várias especialidades, como pediatria, anestesiologia, cardiologia, ortopedia, dentre várias outras. E esse paciente vai chegar pra gente. E nós, de forma independente, vamos atender esse paciente no primeiro momento. Vamos fazer a anamnese, que é essa conversação, né, que a Mari comentou, perguntar sobre o medicamento que ele usa, como que é essa dor, o que ele está sentindo, qual o problema de saúde que ele tem. Depois a gente vai fazer também todo o exame físico que nós somos preparados durante o ciclo básico. Cardiovascular, abdominal, a gente pode fazer osteomuscular, tudo que a gente foi preparado para fazer, a gente pode fazer. Pode pedir ajuda do professor, caso a gente tenha alguma dúvida, que nós temos os médicos especialistas que vão estar para nos acompanhar. E conforme a gente vai tendo mais autonomia, vamos aprendendo mais, a gente começa a fazer mais sozinhos. E a partir desse momento, os médicos vêm com a gente vai passar o caso para eles, né, desse paciente. E junto com o médico a gente vai chegar na hipótese do diagnóstico, na conduta e vamos acompanhar. É muito importante que, além da gente entender qual é o real trabalho do médico, a gente consegue entender o quanto é importante estabelecer uma relação com o paciente. Então, não é só o paciente chegar ali para mim, ele me fala o que ele tem, eu digito no computador e passo para o meu professor. Eu preciso realmente criar um vínculo com esse paciente, eu preciso entender o biopsicossocial dele, como a gente aprendeu. A patologia dele, muito importante a gente saber
como lidar com isso. Mas a gente também precisa entender a ansiedade, a angústia que vem junto com isso, a situação socioeconômica do paciente, a situação do SUS, né? O paciente ele precisa do SUS, então a gente precisa saber também como funciona, para poder saber qual exame pedir, como referenciar esse paciente. E a gente tem uma ideia muito grande da clínica. E nesse momento a gente pega toda a anatomia, fisiologia, patologia que a gente estudou e a gente faz as conexões. A gente pega esse doente com algum problema de saúde específico e a gente conecta. Como que o corpo dele deveria funcionar? O que aconteceu de errado? Que medicamento vai agir com um mecanismo de ação apropriado para ajudar nele nessa patologia? E é extremamente enriquecedor. O ciclo profissionalizante no ambulatório traz pra gente uma realidade do que é realmente a medicina. Incrível. Então, pelo jeito, vocês vão muito bem preparados aí pro internato, né? Pelo menos tem todas as ferramentas para isso, né? E acho que justamente essa metodologia ativa que a gente implementa desde o primeiro semestre, né, do curso, o fato de trabalhar, na maioria das vezes, com pequenos grupos, permite uma proximidade com o corpo docente, coordenação, direção, né, muito grande. E vocês comentaram aqui que vocês são do centro acadêmico, né? O que é esse centro acadêmico? Fiquei sabendo que tem muitas ligas acadêmicas. O que são essas ligas acadêmicas? Que tal falar um pouquinho sobre isso aí? Vocês podem contribuir? Então, o centro acadêmico, nosso centro acadêmico se chama Wilfred Bayer, ele é um órgão de representação estudantil. O que isso quer dizer? Nós formamos uma ponte entre os estudantes, os professores e a coordenação e também a comunidade externa. Então, a gente faz todo esse fluxo, por exemplo, os alunos têm alguma reivindicação para fazer para a universidade. A gente conversa com eles, vê se é a ideia da maioria, a gente trabalha sobre essa reivindicação, levamos para a faculdade escuta os alunos e por meio do centro acadêmico eles também podem fazer esse feedback. E além disso, a gente também vai representar o curso de Medicina do Integrado para fora, em congressos, né, em revistas, publicações de trabalho. O centro acadêmico ele vai levar, né, o que é o curso de Medicina do Integrado, representar quem são esses alunos, trazer a cara, né, da própria faculdade para fora também. O movimento estudantil, ele é o que representa todos nós estudantes. Então, a gente precisa se unir, a gente precisa lutar e pensar o nosso ensino-aprendizado, como a gente quer. E o centro acadêmico, ele vem, né, nesse viés de trazer representatividade estudantil, trazer comunicação entre alunos, professores, coordenação, como a Sabrina já explicou. E é muito incrível, assim, fazer parte do centro acadêmico. Então, quando vocês entrarem, façam parte, venham conhecer nosso centro acadêmico. Por exemplo, quando a gente abre o processo seletivo, o centro acadêmico prepara uma semana de recepção aos calouros. Então, a gente explica como o nosso curso funciona, apresenta os professores, apresenta as nossas ligas acadêmicas, apresentam todos os projetos institucionais da nossa instituição para poder acolher vocês. A gente promove as gincanas, né, solidárias para ajudar as entidades beneficentes aqui de Campo Mourão. E dentro disso a gente tem vários projetos dentro do nosso curso. E um deles são as ligas acadêmicas. As ligas acadêmicas são grupos, né, de alunos que se reúnem junto com o preceptor para discutir alguma temática, para dar enfoque a alguma temática da área médica. Então, por exemplo, você que está aí pensando em prestar vestibular. Eu quero muito ser neurocirurgião. Eu quero muito ser psiquiatra. Então, a gente tem ligas acadêmicas para discutir, dar enfoque a alguma área médica. Então, a gente tem liga acadêmica de cardiologia, de saúde da família, a gente tem liga de psiquiatria, oftalmologia, metodologia científica, assim, N ligas, extremamente capacitadas e bem preparadas, que tem um preceptor que vai ajudar o aluno a trazer essas temáticas, a aguçar esses sentimentos sobre a especialidade. E aí, elas são pautadas dentro de uma coisa que a gente chama de tripé universitário. Porque é muito importante a gente entender que na nossa formação a gente não pode focar só em aprender conhecimento técnico e científico. Para além disso, a gente tem que quebrar os muros da universidade. Ainda mais a gente, no nosso curso de medicina, que a gente se propõe a cuidar de pessoas. Então, a gente precisa quebrar as barreiras da faculdade, quebrar os muros da faculdade. Então, a gente precisa falar sobre extensão, a gente precisa falar sobre pesquisa, a gente precisa falar sobre ajuda à comunidade, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de pegar todo esse conhecimento e todo isso que a faculdade está proporcionando pra gente, estrutura, conhecimento, professor, e
respaldar isso na sociedade também. Então, as ligas vêm com esse intuito de fazer projetos sociais, de promover aos alunos acesso a estágios em, às vezes, oportunidades que ele não teria antes. Então, fazer estágio com os professores, discutir temáticas, discutir casos clínicos, escrever artigos científicos, levar essas publicações para revistas de grande renome. Então, assim, a gente pode ver que nossa faculdade está muito ativa em todos os congressos médicos, eventos médicos que a gente tem, mesmo na pandemia, a gente sempre se manteve muito ativo dentro das ligas, fora dela, levando publicações, levando artigos, levando o nosso nome mesmo para além da nossa instituição. Então, as ligas são incríveis, vocês vão adorar participar. E é uma oportunidade de, poxa, eu acho que eu gosto mais disso, então vou me inscrever nessa liga, vou ver como que funciona, vou fazer parte desse grupo de estudo. Então, é uma oportunidade. Então, para você que está no vestibular, que quer fazer o curso de medicina, que é apaixonado pelo curso, assim como a gente sempre foi desde o cursinho, venha para o curso do integrado, pesquise sobre ele, entra lá no site, dá uma olhada na infraestrutura, dá uma olhada na grade curricular, conversa com a gente, conversa com os outros acadêmicos, o centro acadêmico está sempre aberto para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade. É muito importante que vocês conheçam a universidade onde vocês vão entrar. A metodologia de ensino faz toda a diferença, a infraestrutura faz toda a diferença, a comunidade em que você está inserido faz toda a diferença. Então, aqui no Integrado, a gente sabe que vocês vão ser muito bem-vindos. A gente faz questão de recepcionar vocês, inclusive. E se tiverem alguma dúvida, vem falar com a gente. Conheça sobre a universidade, presta o vestibular e pode vir sem medo. A gente tá aqui, a gente tá nas primeiras turmas do curso e a gente pode garantir pra vocês não vão se arrepender em momento algum. E aqui, bom, eu sou suspeita a falar, eu sou super fã do curso de medicina daqui, eu estou tendo experiências excepcionais, opiniões de vários professores que chegaram pra mim e falaram, nossa, como é diferente os acadêmicos que são desse método, que são tão próximos da prática clínica. Então venham, participem do Integrado, vem para a nossa comunidade, vem para o centro acadêmico, a gente vai receber vocês muito bem. E a gente está aqui torcendo, né, que vocês entrem também para o curso de medicina junto com a gente. E uma coisa muito importante é também falar que hoje nós estamos aqui. A gente está falando sobre o nosso curso, sobre o curso que a gente ama, sobre a faculdade que a gente ama, que a gente escolheu estar, permanecer. Mas também a gente já teve aí na pele de vocês, a gente sabe como o cursinho é difícil, machuca mesmo o nosso emocional, a gente fica inseguro, a gente acha que não vai dar certo. Mas, gente, vai dar certo, vocês vão conseguir passar. É um momento muito complicado, a instabilidade emocional é muito grande, mas a gente não pode desistir dos nossos sonhos, porque eu e a Sabrina, a gente ousou sonhar. E a gente tá aqui, e a gente tá lutando, a gente tá construindo a nossa carreira numa universidade que dá todos os respaldos pra gente. E eu tenho certeza que vocês também estarão aqui com a gente. A gente vai estar comemorando junto, a gente vai recepcionar vocês, a gente vai estar dando todo o suporte. Não tenham medo, ansiedade, angústia. Nosso curso é realmente uma família, a gente tende a se acolher, a gente tende a se ajudar. E a gente tá aqui pra isso, pra recepcionar vocês. Vocês vão conseguir, vão estar com a gente e vão ser nossos futuros profissionais. É isso aí. Esse é o curso de Medicina do Centro Universitário Integrado, uma formação de qualidade que busca formar esses futuros profissionais com muita ética, muita qualidade, muito conhecimento e muito profissionalismo. Vem ser integrado!